cara amarrado, né? Coloca só pra quando terminar cedo, tem que já sair, ele sai coloca, né? É, aí sim, nós sai. Deixa eu entender aqui primeiro, vai? Explica direito aí. Eu vou perguntar. Então, você vai agachar e pergunta pra quem. Por favor, quem é o próximo cara que você vai atrás? Você que gosta de casar da gente, né? Agora eu vou ensinar você para não Você fala, você pensa que matou tudo nós? Sobrou? Você esqueceu, né? Ficou eu ainda para trás, né? Tá gravando ainda, né, Renato? É bom, até grava. Os bastidores, Valdo. Bastidor. É os bastidores. Pô. Aí eu não vou falar, aí você vem mais perto, hein? Aí é a hora da água. Hora da água, verdade. Não, eu ir por você e tacar. Depois da água vai ser sem, né? Depois da água. Vai ter um pouco, né? Aí eu põe na boca, Tá sendo aqui? vou pôr na boca, joga água na cabeça. Ó, vai começar aí. Aí